Eu não me acho um Robin Hood, mas me identifico com ele. Por quê? Eu não roubo para dar para as pessoas, mas na medida que eu consigo desafiar a polícia e consigo dizer o que a polícia é, aí eu me identifico. Eu sou uma pessoa que desabafa o que talvez você tinha vontade de desabafar. O bandido de bons modos, o bandido culto, inteligente, parece coisa de cinema, né? Mas na década de 90, um bandido marcado pela ousadia ganhou fama e se tornou assunto no país ao desafiar e debochar das autoridades, chegando a conceder entrevistas revelando quais seriam os seus próximos passos, liderou uma rebelião que durou dias, escapou da cadeia, além de ter feito uma sobrinha de um senador refém. Nesse vídeo você vai conhecer a história de Leonardo Pareja, o bandido inteligente, ou poderia dizer narcisista, vocês vão entender. Eu sou o Marcelo, fica comigo que depois da vinheta eu te conto. Pessoal, o final de ano tá praticamente aí. Natal tá chegando, muitas festas, muita alegria. Então, praticamente o mês de dezembro já foi, né? A gente tá chegando em 2022. Mas eu tenho uma pergunta pra te fazer, uma pergunta muito séria. Talvez a pergunta mais importante que eu já fiz nesse ano. Os planos que você fez em janeiro se concretizaram? A sua vida, ela mudou? Você conseguiu aquela promoção que estava querendo? Conseguiu se livrar daquele emprego ruim e ganha pouco? E as suas dívidas? Conseguiu sair delas? Bom, você notou que a maioria desses planos envolve dinheiro, né? Bom, chutando baixo, pelo menos 95% das pessoas ainda permanecem no mesmo emprego, com o mesmo carro, sonhando com as mesmas coisas, mas nunca sai do lugar. Bom, eu queria que isso não fosse verdade, e que todas as pessoas que assistem aos meus vídeos pudessem chegar e falar: ô Marcelo, eu consegui, eu mudei de vida. Bom, como eu sei que muitos dos meus seguidores não vão deixar um comentário tão feliz assim, eu quero te ajudar a dar uma volta 180 graus na sua vida. E eu nunca falei tão sério, presta bem atenção. Ao final desse vídeo eu vou te mostrar uma nova profissão que surgiu na internet e que fez uma diferença assustadora na minha vida. Você não acreditaria se eu te falasse que eu ganhava em torno de R$ 1.500 por mês quando eu trabalhava um emprego comum, que agora eu ganho pelo menos 9 vezes mais do que isso. Fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te mostrar o caminho das pedras para você começar o seu 2022 com dinheiro sobrando. Um cara jovem, de boa aparência, que se expressava bem, de maneira clara e segura, ele falava fluentemente inglês e espanhol. Bom, essas são só algumas das características que apontariam facilmente para um homem culto, um homem com um futuro brilhante. Mas no caso de Leonardo Pareja, só fez dele um talento desperdiçado, além de um bandido diferente. Leonardo Rodrigues Pareja, ele nasceu em Goiânia no dia 26 de março de 1974, e muito antes de Lázaro, né, na década de 90, esse maluco aí já estava dando um trabalho do caramba para a polícia de Goiás. Polícia de Goiás não tem descanso, né, cara? Sempre em Goiás, velho. É Goiás ou Goiânia? Outra coisa, né? Goiânia, eu acho, né? Porque ele nasceu em Goiânia. Goiânia é diferente de Goiás, né? Eu tô falando bosta aqui. Mas Goiânia fica em Goiás, né? Fica no município em Goiás. Qual é a capital de Goiás? Mas é a polícia de Goiás, é do estado de Goiás, então... Não, tá bom, tá certo, não tá errado. Bom, tudo começou em setembro de 1995, né, quando o Pareja ele decidiu assaltar um hotel em Feira de Santana, na Bahia, e manteve como refém durante 3 dias uma adolescente de 16 anos que era nada menos do que a sobrinha de um senador da República, né? Ele era o Antônio Carlos Magalhães. Tinha uma grande expressão, o Pareja até dizia que esse senador ele era quase que o dono ali daquela região, da Bahia ali, nessa época. Então, assim, ele foi assaltar lá e deu sorte que tem uma sobrinha tão importante ali. Talvez se fosse outra pessoa menos importante, teria sido diferente o que aconteceu com ele. Bom, o Leonardo, ele já era um grande conhecido da polícia, né? Ele furtava a residência desde os 16 anos, aos 18 ele já era especialista em assalto a postos de gasolina. Numa noite só, ele disse que chegou a assaltar 11 postos de gasolina. Eu assaltei 11 postos numa noite só, um atrás do outro, em seguida, em menos de 1 hora. Ele ia lá para roubar o dinheiro do caixa, né? Se fosse hoje, ele ia lá para roubar gasolina. Levava uns galões de gasolina lá, né? Enche aí de gasolina. Chegar com um caminhão lá, filho. Bom, segundo ele mesmo, ele nunca machucou nenhuma vítima, mas ele tinha que interpretar um personagem ali mais grosso, mais firme, né, para poder se sair bem nos assaltos. Sempre firme, nunca deixar de ser firme, quieto, parado, né? Não mexe, cabeça no chão, mas sem usar, sem agredir moralmente a pessoa. Bom,
mas é dito que ele não machucou nenhuma vítima porque não era conivente para ele, não fazia sentido, né? Mas se fosse necessário, com certeza ele machucaria. Fisicamente, né? Fisicamente. Porque se o cara tá xingando a pessoa, com uma arma na cabeça e tá... tal, ele já tá machucando, né? Bom, ele disse num documentário, por exemplo, uma vez que ele foi assaltar uma casa e aí a galera dessa casa começou a ficar em pânico com o assalto e aí ele, para acalmar as vítimas, ele começou a tocar violão. É isso. Tinha um violão lá e começou a tocar. Mano, ele tinha essa necessidade de tentar gerar empatia um pouco com os outros, tá ligado? Você vê nas entrevistas que ele dá, todas são assim. E tocando violão para as 3 meninas, tava gritando. Uma carta pra lembrar. O meu voto é não. Ele já tinha sido preso também em 92, mas conseguiu fugir. Depois disso ele participou de mais assaltos, foi preso de novo, foi esfaqueado, fugiu. Mano, é uma loucura a vida desse cara, né? A vida dele era essa, e o pior é que ele não era uma pessoa pobre, né? O seu pai era fazendeiro e ele meio que fazia, desde mais novo, já era um arruaceiro, um vândalo, pichava muro, quebrava retrovisor de carro, um monte de coisa. Porque ele fazia isso por causa da adrenalina, da aventura dos assaltos, e não porque ele necessariamente precisava de dinheiro, estava passando necessidade. Bom, ele também não usava drogas, dizia que a adrenalina dos assaltos e esse medo de ser pego, de morrer, que era a droga dele, inclusive. E até mesmo por causa disso, quando criança, como ele teve uma infância em família boa, digamos assim, ele aprendeu ali como criança, aprendeu inglês, espanhol, ele fazia viagens para o exterior. Nas férias ele tocava piano, violão, lutava karatê, ele foi campeão de bicicross e era programador. A verdade é que Pareja ele era um playboy mimado, ele mesmo afirma isso. E depois, em 92, quando seu pai morreu, aí ele começou a desandar mais ainda. Tinha tudo que eu queria, fazia o que eu queria, brigava com quem eu queria, com a família, com parente, com todo mundo. Eu era um verdadeiro mimado pelo meu pai. Ele já era um arruaceiro antes disso, quando o pai dele morreu. A família dele se viu numa condição mais ruim, né? O pai dele tinha perdido tudo, e aí ele teve que ir morar numa comunidade mais simples, né? Tava falida a família dele, e aí ele começou a ter contatos ainda com pessoas mais barra pesada, digamos assim. Bom, voltando lá ao assalto do hotel, né, a fama de Pareja começou enquanto ele negociava com a polícia, né? Já não bastava ele estar fazendo de refém uma menina de 16 anos, com aquele seu estilo meio fanfarrão, meio folgado, ele chamou ainda mais a atenção para o caso dele, que já estava sendo coberto ali pela mídia e sendo falado no Brasil todo. O Pareja, para driblar os atiradores de elite da polícia, ele chegou inclusive a colocar um lençol sobre o corpo dele, colado ao da jovem, deixando só o olho aparecendo, enfim, para não tomar um pipoco ali na testa. Usando um lençol, o sequestrador ameaçou deixar o hotel e fez as primeiras exigências. Queria um carro e um motorista. Bom, além disso, ele concedeu entrevista para a rádio durante o crime, desafiando autoridades, sempre fazendo diversas exigências. Ele também chegou a fazer a própria vítima a falar, né, se expressar ali na rádio. Bom, depois de 62 horas de sequestro, né, que a princípio era um assalto, acabou virando um sequestro, ele liberou a adolescente, mas isso não significava que ele ia se entregar para a polícia. Ele conseguiu fugir, né? Vale destacar também a atuação patética da polícia nesse caso, com direito até tenente dormindo no meio da operação. O tenente, que comanda a negociação, se rende ao cansaço e dorme no estacionamento do hotel. Bom, com apenas 21 anos de idade, ele passou a protagonizar uma fuga que cruzou 3 estados. Ele passou mais de um mês debochando e desafiando a atuação das autoridades. No seu trajeto de fuga, ele parou em diversos pontos até Goiânia para conceder entrevistas, dar autógrafos e até anunciar que local ele iria. Vai ver na ousadia do cara. Então assim, se o cara não dava autógrafo, é porque desde aquela época já tinha cara que Já, por causa que como eu falei, ele sempre jogava nessa daí. Ele era muito narcisista, entendeu? Então ele sempre vinha com aquele papo de que, eu tô expondo ali. Depois dele preso, a gente vai ver sobre isso. Ele falando que ele ficava expondo ali a corrupção da polícia e não sei o que. Ele era um cara se rebelando contra o sistema, entendeu? Mas ao mesmo tempo ele era um bandido criminoso que assaltava posto de gasolina, assaltava residência, entendeu? E aí, só que como tinha aquela parada dele ser o cara que bonzinho, bandido bonzinho, aí, mano, meio inacreditável essa tara que
brasileiro tem por bandido. O sequestrador continua furando os bloqueios da polícia. A menina Fernanda já está dormindo aqui no prédio onde mora, em Salvador. A última informação é de que neste momento o Leonardo está entre os municípios de Bom Jesus da Lapa e Barreiras, no oeste baiano. Bom, usando táticas friamente calculadas, ele sempre conseguia fugir dos policiais, furar os bloqueios, né? Ao que parece, ele mesmo disse depois de um tempo, e isso ficou meio em aberto, porque não se sabe ao certo, mas parece que ele mesmo acabou contando a uma repórter onde ele estava, e aí isso foi questão de tempo até a polícia chegar e prender ele. Ele não apresentou resistência nenhuma na hora de ser preso também, o que vai em contraditório com o que ele dizia, porque ele dizia que ele não tinha medo de morrer e tal, então assim, parecia até que ele estava querendo ser preso, liderando uma rebelião. Bom, apenas alguns meses depois de ter aparecido nacionalmente para o povo brasileiro, o Pareja ele resolveu dar o seu showzinho e causar novamente. Em abril de 1996, ele liderou uma rebelião de 7 dias no Centro Penitenciário de Goiás, o CEPAIGO. Bom, nessa rebelião, ele e vários presos aproveitaram que estava tendo uma visita de 6 autoridades regionais de segurança. E aí, entre eles, o presidente do Tribunal de Justiça de Goiás, o Romero Sabino. Então era a oportunidade perfeita para uma rebelião, para eles fazerem essas autoridades como refém e chamar ainda mais atenção. Bom, o Leonardo ele era o porta-voz dos presos, era ele que se comunicava com a imprensa, até mesmo porque ele era o que falava melhor dentre os presos, né? E nessa rebelião os presos queriam a cabeça do diretor do presídio, que era um coronel lá, porque ele tinha fama de ser carrasco, de torturar os presos. Só que o Pareja, com toda a lábia que ele tinha, ele conseguiu convencer os outros presos de que não era uma boa ideia matar o diretor, não era uma boa ideia fazer mal a ele, porque a rebelião teria que ter sucesso. Então se matassem o diretor ali, provavelmente ia dar merda. Eu comecei a convencer o pessoal de elite, que era o comando da mesa redonda, para eles convencerem os demais. Foi quando eu falei, olha, a gente só ganha a parada se o Limonge sair daqui. E isso é até bizarro, porque o próprio diretor, no documentário, fala, né, que ele sobreviveu nessa rebelião, ficou vivo graças a Deus e também ao Pareja. Ali dentro, ele conseguiu contornar toda a situação para que o Nicola Limonge não sofresse nada. Foi quando eu consegui o consentimento de todos que estavam na mesa redonda a liberar o Limonge. E ele viu isso claramente, ele viu isso diretamente, ele viu isso na pele, ele sentiu na pele. Quando eu saí do presídio, eu falei que eu devia primeiramente a Deus e segundo ao Pareja. Bom, e foi nesse motim que foi protagonizado uma cena inédita nas histórias das rebeliões. Como numa cena de filme, o Pareja ele subiu até numa torre, numa caixa d'água que tinha no presídio, ele subiu pela escada, ele mais um outro detento, ele subiu com um violão e uma bandeira do Brasil. Chegando lá em cima, ele fincou a bandeira do Brasil e começou a tocar Zé Ramalho, Vida de Gado. Vida de gado, povo marcado, povo feliz. O resultado dessa rebelião foi uma fuga em massa, incluindo o de Pareja, e mais 43 detentos. Na fuga, eles usaram carros que foram exigidos durante as negociações e para evitarem que os atiradores descobrissem qual carro tinha refém, qual não tinha, eles cobriram todos os vidros de carros com jornais, deixando somente a visão do motorista. Sempre o motorista era um refém que estava dirigindo. E aí, além disso, eles ainda camuflaram reféns ali falsos no meio de reféns verdadeiros. Então não tinha como saber, no mais estilo La Casa de Papel mesmo. E pois bem, a fuga de Pareja, apesar de cinematográfica, não durou muito tempo. No outro dia já ele foi capturado pela polícia, só que antes de ser pego, ele ainda chegou a parar em um bar, pagar uma rodada de bebida para todo mundo que estava no local, além de distribuir autógrafos, enfim, o cara, como eu disse, era um narcisista desgraçado. E mesmo depois de ser preso novamente, ele continuou ativo dentro da prisão, onde ele foi protagonista de um documentário contando toda a sua trajetória chamado de Vida Bandida. Tem aqui no YouTube para quem quiser assistir, tem 1 hora e 40 minutos esse documentário. A fama que durou pouco. A ironia é que Pareja se vangloriava da relação que ele tinha com os outros detentos, mas mesmo assim ele acabou sendo morto por 5 colegas de prisão no dia 9 de dezembro de 1996. Ele tomou ali 7 tiros. Bom, e o motivo, conforme relatado na época,
teria sido um túnel de fuga que acabou sendo descoberto por agentes penitenciários, e a culpa dessa descoberta foi dada a Leonardo Pareja, que então teria caguetado seus companheiros aí para esses agentes penitenciários sobre esse tal túnel. Mas os caras deram 7 tiros nele dentro da cadeia? Os caras estavam com arma dentro da cadeia? Com arma. Nossa. Estranho, né? Bom, aí já viu, né? Traidor dentro da cadeia, cagueta, não tem vez, né? Armaram uma emboscada para ele, sendo assim assassinado aos 22 anos. Engraçado que no documentário fala daí que o Pareja, ele escutou que um amigo dele de cela estava sendo morto, tá ligado? A facas e tal. Na hora que ele foi para ajudar o amigo dele, aí tava os caras lá, pipocaram ele. E o mais irônico disso tudo, que ele foi assassinado por amigos que juraram lealdade a ele. Então, assim, isso é muito louco também, porque no mesmo documentário onde tem os caras falando, não, o Pareja, eu dou minha vida por ele, é ele que não sei o que faz aqui pra gente. Então, no mesmo documentário tem lá depois, o cara foi falando que matou o Pareja. Não, eu matei porque ele foi traidor, só tava usando a gente como cobaia, não sei o que. Então, assim, é bem irônico o destino dele, né? Faz tudo por ele, até mata. E o Oripim disparou 3 tiros no peito dele, eu peguei a arma e disparei 4 tiros nele, na cabeça e nos peitos. Bobo é aquele do homem que confia no homem. Bom, esses cinco detentos aí que foram condenados por terem matado, né, participado ali da morte de Pareja, eles foram condenados a 45 anos e 6 meses de reclusão, em abril de 2015, quase 15 anos depois. Olha só que doideira, não? Bom, sem dúvida o Pareja ele poderia ter tido um final bem diferente desse. Ele tinha plenas condições de seguir outro caminho, sem ser o do crime, e já que ele gostava tanto da fama, ele deveria ter tentado a mesma de maneira diferente, não sendo o caminho da vida do crime. Bom, esse não foi o caminho escolhido por ele, ele acabou pagando um preço bem novo, e ele gostava de desafiar a morte, e o resultado disso era certo, a morte. Bom, pessoal, presta muito atenção no que eu vou falar agora, porque pode ser a oportunidade de você mudar a sua vida financeira. E não tem nada a ver com pirâmides, nem chamar pessoas. E eu nem colocaria aqui também a minha imagem, a minha credibilidade para indicar alguma coisa que não fosse séria para vocês. Eu indico porque realmente essa profissão mudou a minha vida financeira. Se liga só nesse exemplo aqui do Pablo, ó. Ele fez R$ 2.513. Ou no exemplo aqui do Marcelo, ó, o meu xará, ó. Mais uma semana abençoada, 8 meses, meu antigo salário de R$1.000 como mensageiro em uma única semana. Bom, eu poderia citar vários exemplos como esse e mostrar aqui para vocês, mas aí o vídeo só acabaria amanhã. O que eu tô querendo te mostrar é que qualquer pessoa consegue, é só ter determinação. E se você quer mudar a sua vida financeira, o meu amigo, o Thiago, que me ensinou tudo sobre essa nova profissão, vai deixar o link do mini curso gratuito dele aqui embaixo. É o primeiro link na descrição. São 4 aulas rápidas e gratuitas que vão ensinar você a ganhar dinheiro com o seu celular sem sair de casa. Então clica aqui no primeiro link da descrição, esse link vai direcionar você para o WhatsApp e você vai falar diretamente com o Thiago e ele vai te mandar o link do mini curso gratuito. Bom, aproveita a oportunidade, pessoal, para poder mudar de vida. Muito obrigado a todos que viram o vídeo até aqui, até o próximo, tchau!